do dia. Muito bem, já estamos aqui na nossa sala de estar com o nosso convidado Agostinho Matul, que é psicopedagogo, como muito bem dissemos, e vamos refletir, vamos conversar em torno deste tema escolhido para o dia de hoje, transtornos mentais frequentes na primeira infância. É disto que vamos tratar, é disto que vamos conversar, é sobre tudo isto e muito mais que iremos aprender hoje, ainda aqui, com ele, que já está muito bem sentado e já estava desaparecido, nem, doutor Agostinho? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é sempre um prazer estar nesta casa. Em segundo lugar, saudar toda a equipe da TV, começando pelos apresentadores, depois toda a equipe técnica dos cameramans, entre outros, e saudar os nossos convidados mais importantes, que são os telespectadores. E esperamos trazer aqui soluções para diversos problemas que apoquentam a nossa sociedade. Nós falávamos antes do intervalo e o doutor me dizia que pronto, está tudo bem, fora o stress dos dias que correm, para dizer que o stress muitas vezes não é propositado e nós não conseguimos controlá-lo. Igualmente os transtornos e fatores iguais ao nosso tema, que é os transtornos mentais frequentes na primeira infância. Primeiro, como é que nós identificamos quem que está propenso a ter estes transtornos na primeira infância? Que criança é que está sujeita ou que tem predisposição a ter estes transtornos mentais? Desculpa, antes mesmo disso, talvez deixar ficar o que é, né, o transtorno, o que é que pode ser considerado a transtorno, para depois seguir para a pergunta dele. Porque há quem deve estar a dizer assim, bom, se calhar eu também estou aqui transtornada, se calhar tenho esse transtorno, se calhar o meu filho isto, talvez deixar ficar muito bem claro o que é nesta fase, principalmente, aliás, de um modo geral, e depois se calhar nesta fase da primeira infância, né? Certo. Bem, transtorno é toda a condição que dura em média 6 meses, isto é quando o indivíduo apresenta uma condição anormal, isto é, em termos de saúde mental, como também em termos de saúde física. Uma condição anormal pode ser, por exemplo, a apresentação de um certo tique, o ranger os dentes, o mexer o pé a cada segundo, e isso levar em média 6 meses. Deixa de ser uma condição normal e passa a ser classificado como um transtorno. Agora, que tipo de transtorno vai depender daquilo que são os critérios que já foram cientificamente estabelecidos. Existe aquilo que é dificuldade, existe transtorno. Vou dar um exemplo claro. Alguém pode, por exemplo, ir à escola para fazer uma avaliação e chegar na escola, não ser bem sucedido na avaliação, tirar uma nota abaixo daquilo que eu esperava. Aí pode ser que houve um transtorno, como também pode ser que houve uma dificuldade. A dificuldade é ambiental e o transtorno tem outros fatores. Esse transtorno pode ser influenciado por fatores genéticos, quando essa criança herda um certo comportamento ou uma certa doença dos seus progenitores. Isto é, uma criança que os pais, ou uma criança cujos pais têm a mesma condição, ou os avós, ou os bisavós, isto é, vai ter 4 gerações. Significa que uma criança pode herdar problemas de saúde de até 4 gerações anteriores. Então, é possível que os pais não tenham aquele transtorno, entretanto, os bisavós tinham esse mesmo problema. E isso tem gerado muita polêmica entre casais, porque há casos em que uma criança nasce muito escura, enquanto os pais são claros. E às vezes o pai, na maioria dos casos, interpreta isso como resultado de uma possível traição. Entretanto, pode ser uma questão de herança genética. Então, o transtorno é uma condição anormal que é acompanhada pela dor. Porque se não for acompanhada pela dor, é uma anormalidade, entretanto não é considerado como um transtorno.
Transtorno por quê? Porque é acompanhado pela dor e, além da dor presente, leva a dificuldades. Por exemplo, uma pessoa com transtorno motor vai enfrentar dificuldades de locomoção. Uma pessoa cadeirante tem um transtorno psicomotor. Psicomotor quando envolve a parte dos neurônios, a parte do cérebro. Motor quando o problema é apenas naquela região que foi afetada pelo problema motor. Por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente, pode desenvolver um transtorno motor naquela região do braço ou na região do pé. Mas quando esse problema é originado através do cérebro, pela parte responsável pela locomoção, que é o cerebelo, então aí já temos um transtorno psicomotor, o que é mais difícil de corrigir. Mas quando é uma região específica, através de fisioterapias, é possível resolver. E o transtorno, para ser considerado como tal, deve levar em média 3 a 6 meses, dependendo do tipo de transtorno. Porque temos muitos transtornos e cada transtorno tem seus critérios cientificamente definidos para o seu diagnóstico. Se não preencher aqueles critérios, então não se pode considerar aquele transtorno dentro daquela área específica. Muito bem. Agora, estes transtornos mentais frequentes, eles só conseguimos distingui-los através só de tiques, manifestam-se apenas fisicamente ou existe a possibilidade de apenas ser mental? Temos crianças que, por exemplo, só de noite é que vão chupar o dedo com frequência, os pais vão notar que esta criança tem, se calhar, um tique quando ela está em pouco movimento. Mas existem casos de crianças com estes transtornos que não se possa distinguir assim ao físico através de um tique? Existem instrumentos específicos que são aplicados pelos especialistas para avaliar cada transtorno. E aqueles instrumentos são usados tendo em conta os critérios. Primeiro há uma suspeita do transtorno. E quando há suspeita, não há diagnóstico. Para poder ter o diagnóstico, é preciso aplicar um certo tipo de teste psíquico ou psicológico e, com base naquele teste, preenchendo os critérios da suspeita, então aí há, neste caso, o diagnóstico. Agora, depois do diagnóstico, pode-se fazer o pró-diagnóstico, dependendo, por exemplo, da condição em que aquele transtorno já se encontra. Um dos transtornos mais comuns é a deficiência mental ou a deficiência intelectual, que é quando uma criança ou adulto enfrenta problemas de aprendizagem. Atenção, existe diferença entre problema e dificuldade. Dificuldade tem a ver com o meio ambiente, é aquele exemplo que eu estava a dar. A pessoa chegou na escola, encontrou que há muitos ruídos e não conseguiu se concentrar para fazer a avaliação. Isso é uma dificuldade de concentração. Mas quando a pessoa chega na escola para fazer o teste ou a avaliação e não consegue se recordar da matéria, aí já é um problema de aprendizagem. E o problema requer uma intervenção especializada. Enquanto a dificuldade, qualquer um pode agir, pode ajudar. Agora, na deficiência intelectual ou deficiência mental, aí encontramos níveis. Por exemplo, temos o nível ligeiro, que o QI vai até 55. Significa que a criança ou adulto, quando tem um QI igual a 55, tem problema, tem deficiência mental ligeira. E essa criança vai enfrentar, por exemplo, já estou a caracterizar, vai enfrentar alguns esquecimentos súbitos, vai estudar, para poder memorizar uma certa matéria ou conteúdo, precisará de muito esforço e às vezes pode até estudar muito esperando tirar 20 valores e terminar nos 18 ou terminar nos 17. Significa que há um pequeno escape da informação e não só essa mesma pessoa vai enfrentar dificuldades às vezes de socialização
porque a questão não envolve só apenas o ambiente escolar, entretanto envolve também o ambiente social, o ambiente familiar, entre outros meios no qual esse indivíduo vai estar. Essa pessoa vai enfrentar, às vezes, problemas de socializar-se, vai enfrentar problemas de disciplina. Disciplina é fazer as coisas no momento certo, fazer as coisas tal como elas devem ser feitas. É uma pessoa que de vez em quando vai fugir à regra para poder, neste caso, cumprir aquilo que é o plano, não vai obedecer às etapas. E temos, quando já é deficiência moderada, que vai até os 40. Neste caso, 55 é ligeira, moderada até 40. Quando já está no 40, significa que essa pessoa vai ter situações de, por exemplo, para fazer um teste daqui a um mês, tem que estudar 30 dias anteriores. A pessoa vai ter que se esforçar muito mais para poder captar a informação. E a pessoa vai enfrentar problemas higiênicos. Estamos a ver aí pessoas andar e usam postes como urinóis, usam carros que estão estacionados como locais para urinar. Quer dizer, são situações que quando nós vemos sem conhecimento, pensamos que são normais, entretanto não são normais. As pessoas com transtorno ou com deficiência mental moderada têm problemas de higiene, têm dificuldades muito sérias de organizar as suas agendas, precisam sempre que alguém faça por elas ou querem que alguém sempre faça a sua intervenção. E na maioria dos casos, na componente de desenvolvimento social, são aqueles filhos que nunca saem da casa dos pais. Ficam lá, fazem filhos, fazem netos, têm dificuldade de formar as suas próprias famílias. E no local de trabalho, são pessoas que não conseguem socializar-se, facilmente cortam relações e, na maioria dos casos, trocam de emprego várias vezes, simplesmente porque não conseguem socializar-se. Até podem desenvolver algum talento, entretanto, não conseguem adaptar-se por causa desse transtorno ou por causa do nível moderado em que estão. Depois temos o nível grave. Esse nível grave vai até 25. Significa que a pessoa com um QI igual a 25, essa pessoa vai ter uma... Aliás, há um intervalo aqui, de 35 até 25. Estamos a descer. Essa pessoa vai ter uma tendência de não conseguir fazer nada praticamente. É uma pessoa muito dependente. Podemos dizer 95% dependente. Não pode estudar, não pode frequentar nenhum meio social e costuma desenvolver problemas sérios de comunicação, problemas sérios da própria linguagem, que envolve a comunicação, costuma desenvolver problemas sérios de aprendizagem e nem chega a sair nem da terceira classe. Significa que quando vai à escola, até a primeira e segunda classe terminou. Podemos encontrar casos de pessoas que apresentam essa deficiência e por conta disso ficam nas escolas especiais e nunca saem de lá. Eu já tive casos em que visitei pessoas do gênero em que um adulto está na 7ª classe, mas ainda não sabe escrever nem o próprio nome. Significa que a passagem foi automática só para agradar aos pais, que assim queriam, mas a pessoa não está em condições de desenvolver nenhuma atividade, simplesmente porque não sabe escrever nem o próprio nome. É uma pessoa que os pais estão a lutar para enquadrar na sociedade, porque a sociedade não tolera, julga e condena. E por conta disso, os pais precisam, neste momento, de uma preparação. Não basta preparar só a pessoa que apresenta esse transtorno, mas também é preciso preparar a família. Porque se a família não estiver preparada para dar o apoio, para dar o carinho, dar o afeto, cuidar da pessoa, então a situação da pessoa vai piorar. A família precisa também de uma intervenção psicológica
porque se a família não se cuidar, também corre risco de desenvolver alguns tipos de transtornos. E depois temos a deficiência mental profunda, que já é 100%. São aquelas pessoas que não conseguem fazer nada. É pior que o grave, porque o grave pelo menos consegue acordar, ir à casa de Tem ainda banho. uma mínima noção de alguma coisa. Muito pouca noção. Não lava a própria roupa, precisa que alguém lave por ele. É normal dormir e sentir que precisa de urinar na cama. Um adulto dos 30, 40, 50 anos, urinar na cama. E precisa de alguém que sempre cuide dela. Por quê? Porque o nível de deficiência em que essa pessoa se encontra é grave. Agora, no profundo, essa pessoa nem consegue lavar nem a própria roupa íntima. É 100% cuidado. Mas vamos dizer que até esta idade vai ter percebido que ela é deficiente, né? Até os 20, sim, exatamente, ela já normalmente, só assim, o diagnóstico costuma acontecer logo na primeira infância, dos 3 aos 5 anos. Há casos em que o indivíduo apresenta o transtorno do espectro autista, que é o síndrome de Kramer. O síndrome de Kramer, a criança nasce normalmente até os 2 anos. Depois dos 2, começa a perder tudo aquilo que foi conquistando. Perde a fala, perde a locomoção, perde tudo. Volta a gatinhar, quer dizer, apresenta aqueles comportamentos rudimentares. Significa que esse transtorno normalmente começa depois dos 2 anos. Mas o caso de deficiência mental é possível constatar ainda nos primeiros meses de vida. É possível, sim, quando há uma intervenção especializada. Então, é importante que os pais também entendam que há coisas que devem evitar antes de, neste caso, querer gerar um filho. Primeiro tem que evitar o álcool, evitar as drogas, evitar o tabaco, evitar tudo aquilo que de alguma forma altera o organismo. Isso para os pais, exatamente. O pai e a mãe. O pai e a mãe. Exatamente, que para que a culpa não fique só com as mães. Apesar de que sempre a culpa vai para a mãe, né? Sim. Porque o que acontece, e por acaso o autismo, na maioria dos casos, nem é a mãe que influencia, é o pai. Por quê? Porque a maior parte dos casos, o autismo é um espectro, significa que temos muitos tipos de autismo. Agora, temos o caso em que uma mulher dos seus 40 vai engravidar de um homem de 70 ou 80 anos. A mulher tem a menopausa, mas o homem não tem a menopausa. O homem continua a produzir os espermatozoides, mas a uma dada altura, quanto maior for a idade, o espermatozoide vai perdendo a qualidade. Então chega uma dada altura em que o espermatozoide já não tem qualidade para gerar um ser saudável e vai engravidar uma mulher fértil, e o filho que vai nascer, a probabilidade de apresentar uma redução da qualidade é maior, porque para poder formar um filho sem nenhum transtorno, primeiro tem que considerar a questão da idade desse marido. E temos também questões socioculturais, o ambiente onde essas pessoas, neste caso refiro-me aos progenitores, aos pais, estão. É preciso que se tenha em conta os hábitos culturais, porque o transtorno não só é influenciado pela componente genética, mas também tem a componente biológica. Na componente biológica, referimos-nos a questões de acidentes, a alguns trabalhos que às vezes a criança é submetida e ela acaba correndo o risco de machucar-se, de torcer o pé, de sofrer uma pancada e por conta disso sofrer lesões a nível cerebral. Isso de alguma forma pode desencadear um certo transtorno mental. E temos questões de abuso, seja sexual, psicológico ou verbal. Isso também
influencia gravemente para que o adulto ou a criança desencadeie ou desenvolva algum tipo de transtorno. Portanto, é importante ter em conta o ambiente em que esse ser está. É importante, se uma mãe e o pai pretendem gerar um filho e percebem que o bairro onde vivem ou a comunidade onde estão não é saudável, é ideal que se mude, que procure um outro lugar, seja a província, distrito, porque um filho... Eu estou aqui a rir, é um pouco... Complicado, né? Arrolou-se assim diversos comportamentos e condições que podem desfavorecer ou favorecer uma boa formação genética do bebê, do filho, um bom nascimento sem estes transtornos, mas em muitas destas condições vai ser difícil o próprio adulto julgar que é por causa, por exemplo, da condição do bairro, da comunidade que vai interferir, né? Mas agora, doutor Agostinho, é assim, falamos tanta coisa, talvez deixar ficar os tratamentos, né? Os tratamentos disponíveis nessa primeira infância, na primeira infância, tratamentos disponíveis para as crianças. E se o tratamento que é feito nesta fase da infância também já se pode fazer numa idade mais avançada? Tem como compararmos o tipo de tratamentos também? Primeiro, importa dizer que os transtornos mentais dependem muito da faixa etária. Existem transtornos específicos ou aquilo que nós na área da saúde mental chamamos de transtornos de neurodesenvolvimento. Existem aqueles transtornos que acontecem na primeira infância, transtornos que acontecem na adolescência, como também existem transtornos que acontecem na idade adulta. Então vai depender de cada faixa etária e do próprio transtorno. E a forma de intervenção também é diferente. Temos casos de crianças da primeira infância, dos 0 aos 5 anos. A forma de intervenção é um pouco mais complexa, por uma simples razão. São seres que ainda não conseguem expressar com nitidez aquilo que estão a sentir. Então, o especialista em saúde mental deve usar certos testes psicológicos especializados para avaliar. E na forma de tratamento também tem que ter em conta as técnicas que vai aplicar. E uma delas é a ludoterapia, porque a criança não gosta... Ludoterapia. O ambiente lúdico e tal. Exatamente. Uma mistura de ambiente lúdico. É uma mistura, sim. Mas okay. o essencial aqui é o mesmo lúdico. Okay. Tem aquilo que normalmente se usa, que nós chamamos de mala lúdica na nossa área de trabalho, que é uma mala que traz ali várias ferramentas que são usadas para fazer uma intervenção para o bem-estar, neste caso, de uma criança da primeira infância. E da segunda infância temos a linguagem um pouco mais desenvolvida. Essas normalmente costumam relatar aquilo que estão a passar. Okay. Então, quanto mais grande for o ser humano, vai reduzindo a dificuldade de relatar aquilo que está a sentir. Mas vai depender também do tipo de transtorno. Porque existem transtornos como, por exemplo, a deficiência intelectual, que requer uma intervenção, uma aplicação de técnicas especializadas. Uma pessoa com deficiência intelectual não consegue relatar o que está a passar. Temos, por exemplo, o caso de espectro autistas. Os autistas têm algo em comum, têm 3 características em comum. Número 1, tem dificuldade de comunicação. Número 2, tem dificuldade de interação. Número 3, tem dificuldade de socialização. Significa que o autista tem um mundo próprio. Se eu quero entrar no mundo do autista, eu tenho que procurar ver como posso fazer para entrar no mundo dele. Mas tirar ele do próprio mundo para o meu mundo é muito difícil. Complicado. Se o autista organiza um espaço do seu jeito e eu chego e começo a alterar a ordem, é problema. É. Eu tenho que me adaptar ao mundo dele para poder ajudá-lo e não o contrário.
Então é preciso perceber primeiro como funciona cada transtorno. Muito bem. Doutor, estamos mesmo no fim da nossa conversa. Gostava que, para terminar, deixasse ficar as últimas considerações acerca das possíveis hipóteses de qualidade de vida deste indivíduo com problemas mentais frequentes a partir da primeira infância, se é possível ter uma qualidade de vida, o que é que o tratamento pode amenizar, se calhar, o problema ao longo da vida. Bem, a qualidade de vida vai depender do tipo de transtorno e da qualidade da intervenção. Significa que quanto mais cedo for diagnosticado, melhor, porque há a probabilidade de haver uma intervenção mais emergente e com qualidade. Agora, quando a intervenção é feita de forma tardia, aí já há a probabilidade de não haver aqueles resultados esperados. E a qualidade de vida para a pessoa com transtornos mentais, como disse, vai depender da intervenção. E se crescer sem ter tido a intervenção, a qualidade de vida também reduz. Ou pode até vir a não ter vida. O que quer dizer isso? Não ter vida é não se adaptar à sociedade. Porque existe viver e sobreviver. Então é preciso ter em conta que se não ter essa intervenção, não vai viver, vai apenas sobreviver. Sim, a vida não fará sentido para esta pessoa. Exatamente, só vai passar de crise em crise. E isso vai também desencadear outros transtornos para a família desse indivíduo. Então é importante que a família se una e trabalhe no sentido de ajudar essa pessoa. Muito bem. Foi então um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Até a próxima, Dr. Agostinho Matulo. Não sei se quer deixar ficar mais alguma recomendação, algum contacto, algo pertinente neste momento. Bem, talvez deixar o contacto para quem precisar de intervenção é 85 61 29 851. 85 61 29 851. E muito obrigado. Agradecemos nós. Transtornos mentais frequentes na primeira infância foi o tema escolhido para o dia de hoje e o Dr. Agostinho Matulo foi o nosso convidado. Ele é psicopedagogo e aceitou o nosso convite para estar cá. E muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Bom dia. Fechamos assim o nosso tema do dia.